Capo, na página 2, trouxe a foto dele, e dando uma mensagem. Bem, e trouxemos uma carta do ministro, que 5 membros da entidade vai ler. Pois é, eu até acho que é verdade. Até você me perguntou, vamos ler essa matéria aqui em conjunto, né? Primeiro-ministro da Educação Negra. O jornal Globo, no 31 de junho de 2004, divulgou a nomeação que foi comemorada por militantes do movimento negro, como Frei Davi. É o único negro na esplanada, sem contar Cepito. A comunidade negra está em festa. Essa fala do jornal Globo. Como secretário executivo, foi chave na implementação das mais de 10 pautas para a comunidade negra, em homenagem aos avanços empreendidos por Mercadante Paim, no que se refere ao tema do negro, sugerimos que edite uma portaria para que o MEC passe a se chamar Ministério da Educação e Cidadania, dando vida à letra C, sem a devida importância na sigla. Se o ministro Aloysio Mercadante, um branco negro, seguiu a lógica de sua atuação no Ministério da Educação, a questão do negro estará no coração do poder através da Casa Civil, na sua pasta, na sua pessoa. No entanto, outras pautas ficaram em aberto no MEC e avançarão agora. 1. Implantação do programa Vida e Nascimento. 2. Investimento específico para ampliar a quantidade de médicos negros. 3. Estender o FIES, Fundo Estudantil, dinheiro gasto pelos pobres na loteria, para a pós-graduação. Vamos pular essa parte aqui, porque ela está colocada na capa. Só então passar direto para cá, para ganhar tempo, porque o budista está com horário bem estourado. Eu peço que a primeira pessoa leia, por favor. Brasília, 18 de fevereiro de 2014. A Educação e Cidadania de Afrodescendentes Carentes parabeniza o ministro José Henrique Paim, o primeiro-ministro negro da Educação, ao ter a sua trajetória no MEC reconhecida pela presidenta Dilma. A Educafro deseja sucesso e proatividade, pois reconhecemos pelo histórico da sua eficiência que Vossa Excelência não deve ser o ministro tampão, mas o ministro que deve comandar o MEC em uma eventual vitória da presidenta Dilma nas eleições de 2014. Assim, dando continuidade ao diálogo que temos com o MEC, apresentamos as seguintes pautas. Pós-graduação. Que os editais do Programa de Desenvolvimento Abatido para Medidas do Nascimento sejam lançados dia 14 de março, centenário de dias do nascimento, no Rio de Janeiro, com a presença de ministro. Exemplos: preparatório para a pós, Ciências Sem Fronteiras da Dias, cooperação internacional de Dias, bolsas tradicionais na pós-graduação, incentivo à pesquisa. Que seja concedida o FIES para os programas de pós-graduação aos particulares, ou seja, nas universidades particulares. Que a CAPES tenha um servidor com experiência em universidades em ações afirmativas para coordenar internamente os programas da medida de nascimento. Ensino superior. Matrícula integrada nas universidades federais, para que os pobres negros que disputam o SISU não precisem ir para outros estados para efetuar a matrícula. Bolsa permanência integrada com a matrícula. Estudantes cotistas e paulistas devem receber a bolsa permanência no ato da matrícula, e não esperar 2 meses para receber benefício. Ampliar a bolsa permanência do MEC, tendo como critério os créditos dos estudantes, e não a carga horária dos cursos. Integrar as vagas do SISU e do ProUni na mesma plataforma. E no jornalzinho está publicado como SISU. ProUni mais médicos. Curso de graduação integral no exterior para estudantes pobres, negros e indígenas, seguindo os critérios do ProUni nos países que estão fornecendo médicos para o programa Mais Médicos. Na política de cotas, os estudantes devem ser selecionados no SISU primeiramente pelo Sistema Universal, ampla concorrência, e posteriormente pela reserva de vagas. Verba adicional de bolsa permanência para os estudantes negros. Portal Democratização do Acesso ao Ensino Superior, com canal de diálogo. Cartilha para os estudantes da rede pública, explicando o processo de democratização e acesso ao ensino superior e ensino técnico. Portal de estudantes cotistas, acesso, permanência, pesquisa e empregabilidade. FIES permanência, que o FIES seja destinado à bolsa permanência. ProUni. Quando da não formação de turmas,
os estudantes do ProUni selecionados ficam a ver navios. O MEC precisa regulamentar esses casos com o olhar do estudante. Exemplo, migrar para outro curso na mesma instituição. Prêmio de pesquisa para estudantes cotistas relacionados à questão das ações afirmativas. Programa de extensão universitária com foco na população negra. Destinar a senha do programa Inglês Sem Fronteiras para alunos da rede pública e de cursos pré-vestibulares. Tablet para estudantes cotistas. Nos 50 anos do PEC-G, rever os critérios, tais como prova de português, bolsa permanência e acolhida a refugiados que estão no Brasil. Educação básica. Portal de estudos do Enem e GCGB. Verba para vestibular diferenciado para quilombola. Cumprimento integral da Portaria 21 de 2012 do Ministério da Educação. Educação das relações étnicas raciais em ações do MEC contra o governo. Retirada do censo escolar a opção não declarada do quesito raça-cor. Pacto pela educação das relações étnicos raciais para o cumprimento da Lei 10.639/2013 por estados e municípios. Pronatec, pré-vestibulares integrados nas escolas públicas, melhor utilização e difusão da coleção História Geral da África, programa de valorização do ensino médio articulado com o programa de Juventude Pública. Educação infantil. Que as creches do Proinfância recebam kits que valorizam a temática étnica-racial. Trabalho efetivo da temática étnico-racial com as crianças negras. Assim, mais uma vez, parabenizamos Vossa Excelência, um grande abraço em mãos à obra. E nesse clima, ministro, concluindo, um dos itens da carta, a gente está dando pormenorizado no jornal, na primeira página. Então, eu vou ler aqui, que está aqui embaixo do jornal, o CIS-UNI, uma proposta revolucionária. Os pobres e demais estudantes ricos ingressam em vagas públicas nas universidades federais através do SISU. 131 vagas ofertadas em 2014. Os demais pobres, não incluídos no governo SISU, acessam as vagas públicas nas universidades particulares, pelo ProUni. 191 vagas ofertadas. No total, 362 mil vagas a serem escolhidas e preenchidas pelos estudantes. Isso tem gerado um trabalho monstruoso de seleção via tecnologia da informação. Tem também deixado os estudantes pobres que querem entrar nas vagas públicas, disponíveis tanto nas universidades federais quanto nas universidades particulares, via ProUni, à beira de um ataque de nervos. São muitas opções, muitas chamadas, muitos não focam em sua verdadeira vocação, gerando um considerável grau de abandono de vagas. O que querem é ingressar logo numa universidade. Não importa se ela é ou não o curso do seu sonho. Esse é um problema grave, na nossa opinião. Aqui está um dos equívocos do sistema de seleção. O foco precisa ser colocar as pessoas certas nos cursos certos. A proposta da família Educada é solicitar ao MEC que estude a fusão pelos processos de escolha das vagas do SISU com o ProUni, criando o CIS-UNI. Em cada fase da escolha unificada, o candidato teria uma só opção para escolher o curso para fazer sua graduação, a mais significativa para ele. O sistema faria a primeira chamada e, sobrando vagas por desistência de matrícula ou outro motivo, teriam mais uma segunda e terceira chamadas, até que sejam preenchidas com mais qualidade as vagas públicas, tanto no SISU como no ProUni. Na terceira chamada, o aluno poderia usar sua maior nota do Enem dos últimos 5 anos. Quem ocupou uma vaga pelo CIS-UNI só pode voltar a ocupar outra vaga após 5 anos, evitando troca-troca de cursos a cada sacada vestibular que muitos alunos fazem do Brasil afora. O que muitos fazem por não haver no ensino médio um interesse nas escolas na implementação de orientação vocacional, que é uma defesa antiga da Educapa aqui no MEC. Por tabela, iremos resolver o grave problema dos calendários apertados das matrículas, que tanto sobrecarrega as administrações das instituições públicas e privadas. Diminuiria o louco corre-corre do aluno por documentação, com a palavra do novo ministro da Educação, o irmão negro, Emílio de Paim. Eu queria cumprimentar todos vocês aqui, dizer que eu fiz questão, que o Davi mandou um e-mail de recebê-los, fiz a primeira audiência, né, com esse número de
pessoas aqui. Essa é a primeira grande, né? Primeira grande. Que essas demandas que vocês estão apresentando aqui, elas vão ser tratadas, né, obviamente, em cada área do Ministério da Educação, mas são compromissos que eu assumo com vocês, claro que considerando a análise que nós vamos ter que fazer de cada uma dessas propostas. Né? Tem que ver, também, muitas vezes uma proposta, né, como nesse caso do Centro ela pode ser feita com o intuito de ajudar, de contribuir, de gerar mais acesso, e eventualmente, se analisando uma proposta do ponto de vista operacional, do ponto de vista legal, ela pode gerar até menos acesso, porque nós vamos ter que analisar tanto o processo do ProUni quanto o processo se eles são compatíveis, e se isso não vai gerar, inclusive, em alguns casos, prejuízo para algumas pessoas. Porque não é simples assim, eles estão separados justamente, não é porque um começou antes do outro, né? Porque existe uma lógica distinta entre o ProUni e o SISU. E no caso do ProUni, já tem uma regra própria que envolve as cotas, o programa já nasceu com essa lógica, e no outro nós temos a implantação da lei de cotas. Então, por exemplo, o que está falando em relação na política de cotas, os estudantes devem ser selecionados no SISU primeiramente pelo sistema universal e posteriormente pela reserva de vagas. Em algumas universidades já é assim, no próprio SISU. Em outras não. Né? Porque existe uma autonomia da universidade para definir qual é o processo que ela faz dentro do SISU. Então, o ProUni tem uma regra única. Tem muita especificidade em cada uma das instituições do SISU, então é bem complexo o tema. Mas, de qualquer forma, nós vamos debruçar e vamos dar uma resposta para vocês. Vou pedir para o secretário Paulo Speller fazer um trabalho aí junto com a equipe dele e ver se isso é viável ou não, se é possível ou não. O nosso objetivo aqui é gerar mais acesso. Essa demanda que vocês trazem, que eu queria dizer, ela é um compromisso nosso também. Quer dizer, toda a demanda que está aqui, eu vou pedir para a equipe também responder ponto a ponto, estabelecer um calendário. A Macaé tem a responsabilidade de fazer a coordenação desse processo todo, porque a secretaria dela é a secretaria que trata do tema racial, e ela vai então conduzir esse processo internamente e vai me trazer para que eu possa decidir e responder para vocês. Então já fica destacada aqui para coordenar todo o trabalho. Então, está em boas mãos. A responsabilidade será dela, se não conseguir fazer. Desses pontos aí, um que está nos elogiando muito, eu peço que fique em pé, todos aqueles que fizeram o vestibular para as federais ou estaduais, fique em pé, por favor, agora. Quem fez agora está para entrar ou não na universidade. Por exemplo, seu caso lá atrás, você passou para a Federal do Sergipe. E aí? Vai ou não vai? Não sei se eu vou, porque não tem como manter lá. Você, a Federal do Sergipe falou que só vai ter um edital no maio para ver se vai ter posto morativo ou não. E qual curso? Engenharia de teste. Ele é um curso integral? Não sei se você está Não é. Vamos chegar até não é integral. O meu problema é que para ir para lá tem que ter um morativo imediato. O pai falou para o professor, só vai se tiver morativo e limitação, se tiver, não vai. E ela não está agora em crise. Você, do outro lado aí? Eu passei o curso de obstetrícia na Universidade de São Paulo e o meu curso é em período integral, então eu tenho dificuldade, porque eu deveria trabalhar, né? Eu precisava de uma bolsa. Qual instituição? Na USP Leste. Estadual, Mas só que o problema dela é um pouco mais delicado, porque o sonho dela é medicina. Como ela não conseguiu, ela pegou outro curso que não é o sonho dela. Entendi. Mas nesse caso, na USP não tem como interferir. Na Universidade Federal, ela teria bolsa. Como é um curso integral, teria bolsa permanência. Garantido. Sabe o seu caso? Então, eu fui aprovada no início do ano, na primeira chamada da Federal São Carlos. Perdi a vaga pelo excesso de documentação pedida que eu não tinha como comprovar. Por que não tinha? Porque eu não conheço os meus pais e eles exigem documentação dos pais, CPF, RG. Eu não tinha como comprovar essa documentação. Então eu acabei perdendo a vaga
E quando fui recorrer, já tinha passado os prazos de matrícula, perdi a vaga. Fui aprovada agora na lista de espera para a Federal Fronteira Sul. Só que ainda existe a questão da Mas qual procuração. documento? Tem menos de 5 anos? Não, foi deles atrás. Qual documento? CPF, cópia do CPF e do RG. Seu pai, sua mãe. Meu pai e da minha mãe para comprovar a renda. Porque eu não tenho como comprovar a renda, porque eu não tenho carteira Ela é babá, existente. trabalho de babá, foi sofrido. Superado, são casos. Você tudo para lá e não deram solução. Falaram, Não, eles não deram solução, eles falaram para mim que somente com a documentação completa. Eu acabei desanimando porque eu falei, eu não vou conseguir morar de tudo. E nisso, quando eu fui recorrer, a Educapa para me ajudar, já tinha passado para a de matrícula. Fui selecionada agora na Federal Fronteira Sul e estava tentando ver o procurador para fazer minha matrícula. Hoje era a última data e ele mandou um e-mail para mim agora à tarde, falando: se você não mandar a documentação completa, infelizmente a gente não tem como fazer nada. Nem mesmo Isso é uma questão, isso aí pode resolver imediatamente. Os dados dela não se é um problema de documentação, não tem. Então está aqui, tem que falar com ele. Chamar o retorno. Não sei que é um caso isolado, né? Não, para nós esse caso se repete o Brasil inteiro. Então, como criar uma política para nenhuma vítima negra e pobre e branca sofrer mais? Órfãos. Pois é. Mas aí eu acho que tem que ver exatamente o que está faltando no documento. Falaram para você que o seu pai falou problema na renda de vocês. Isso, na lista. E aí, agora na questão da Federal Fronteira Sul, eles pediram para que eu fosse no cartório, reconhecesse firma, que eles iam fazer uma procuração, ia ter um procurador para fazer uma matrícula lá no Paraná. Só que eu estou aqui junto com o pessoal da Educapa, um grupo de ativistas, e eu não tive como retornar a São Paulo para buscar o restante da minha documentação, inclusive de histórico escolar. Então, traz até hoje. E o seu caso? Então, foi aprovado na primeira chamada do SISU, na Universidade Federal de Sergipe, em curso de artes visuais e licenciatura. E também com a Mercê do edital, que só tem 8 vagas também nesse edital, para Bolsa Moradia, Bolsa Alimentação, Transporte. E eu não sei se vou ser contemplado, eu também não tenho subsídio nenhum para me manter lá em Sergipe. Então, esses casos específicos, aí nós vamos botar todos. Tem outro caso ali? Sim. Tem no meu caso. Eu fiz minha inscrição no SISU e passei para a UNILA, que é a Universidade Federal Latino-Americana, em Foz do Iguaçu. Mas por causa do curto prazo para matrícula, eu acabei perdendo, não fiz minha inscrição. Aí tentei correr atrás da faculdade, mas eles disseram que quem perde o prazo não tem mais volta, porque eles fazem primeira, segunda, terceira chamada, aí depois passa para a lista de espera, e daí as vagas sobrantes são só as de transferência interna. Falaram que como eu perdi o prazo da inscrição, porque houve um equívoco quanto ao vestibular da Unesp que eu prestei, aí eu tinha optado pela Unesp. E quando eu vi que não ia dar para eu ir para a Unesp, que eu resolvi mesmo ir para a Unila, que é onde eu tinha passado, já tinha acabado o prazo. E por esse curto prazo não consegui fazer minha matrícula. Aí... Não, vou fazer o seguinte, eu vou anotar o... Já podia anotar o telefone. E nós vamos ver caso a caso. Tem que analisar caso a caso, ver qual é a situação. Você foi ter uma chamada agora, né? Qual? É a Federal de Santa Catarina. Também? Tem 4, então? Também, Pode parabéns. isso, menino. Na Federal de Santa Catarina eu tenho um prazo até o dia 26 para entregar a minha documentação. Federação de Catarina? Pelo Sim. SISU? Pelas vagas remanescentes. Entendi. Vou lançar dia 10 de fevereiro. Não sou do sistema. Bem. Fazendo uma revisão, caso eu não cheguei a passar por um desses casos por sustento de universidade estadual, né? Mas assim, eu posso dizer que quando eu passei na federal eu dei sorte. Eu passei justamente na federal da ABC, na UFABC. Então, como era mais perto de casa, eu consegui entregar a documentação e tal, e era para me deslocar ali, era bem mais fácil. A questão é a seguinte, a gente verifica em muitos dos casos aqui de pessoas que moram na periferia, assim como eu também moro, o seguinte, a questão de você ter que se deslocar até a universidade somente para fazer a matrícula e depois voltar, reaver toda, ainda assim lá reaver toda a documentação, e
ficar em todo esse trâmite, que primeiramente ele é burocrático, né? Só que você tem que se deslocar da universidade para fazer isso, sendo que o sistema utilizado é o mesmo, para fazer a matrícula com o SISU. Eu lembro que quando eu fui fazer a matrícula na UFABC, eles emitiram uma guia do SISU mesmo falando. Ou seja, é uma guia do sistema unificado para todas as universidades, mas a pessoa tem que se deslocar até lá. Por isso, assim, uma dessas propostas que a gente queria contemplar era a matrícula integrada nas universidades federais. Porque dessa forma, por exemplo, vamos pegar aqui o caso do Derek, que passou na Federal de Sergipe. Ele poderia muito bem ir na Unifesp, que fica em São Paulo, no campus capital, ir lá fazer a matrícula dele, que eles poderiam fazer via SISU, e dessa forma já mandava automaticamente esses dados lá para a Universidade Federal de Sergipe. Já entregava toda a documentação que ali tudo comprovado. Essa fica então essa sugestão para que possa agilizar até mesmo a vida dessas pessoas. E não só das pessoas que estão aqui, mas não só dessas situações específicas que estão aqui, mas em muitas outras que acontecem no Brasil inteiro, em detrimento de povos e negros. Isso. Eu sou professor de educação, sou diretor-presidente da Universidade Aberta Autônoma do Estado de São Paulo. Nós fazemos assistência também a esse programa. Nós tivemos recentemente um caso muito sério, muito grave. Uma das estudantes, Emily Carlos, pelo SISU, foi para Rio Grande, para o estado do Acre, no novo campus que está em Cruzeiro do Sul, já a fronteira com o Peru. Mas isso é sério. Essa menina, não tinha nenhuma condições. Ela se propôs a viajar, começou a beber água debaixo do viaduto do chá. Eu mesmo acompanhei ela várias vezes, com seu carrinho e tudo isso. E ela conseguiu o dinheiro. Mas ela tinha só 3 dias para chegar lá. Ela teria 4, ela não tinha tempo. Nós fomos ver os preços das passagens, era muito variável. Fui na Cotijo, a empresa observava os preços, não tinha direto a Rio Branco, só tinha direto a Porto Velho. Essa menina, valentemente, foi até Porto Velho, sem dinheiro, com R$480 que tinha, foi até Porto Velho com a intenção de pegar o barco lá, que era R$70 ou R$170. Chegou atrasado, chegou no outro dia atrasado, ela só tinha até às 5 da tarde, fechava o campus em Cruzeiro do Sul, Paraí. Ela tinha R$480, o TAS queria cobrar R$600 de Rio Branco até Cruzeiro do Sul. Ela conseguiu que ele cobrasse somente 400. Ela chegou faltando 1 hora e se inscreveu. Quando se inscreveu, estava alegre, ela soube que as aulas vão começar somente em maio. E quem vai viver essa menina? Esse é o problema de estar 3 vezes. Foi para morar em inglês. Nem para voltar. Casos graves. Foi esse pobre, né? Essa realidade. Não, eu campanha para trazer de volta até mais. Não, eu campanha depois de volta. Ministro, olha só, gente, eu quero deixar bem registrado o seguinte: tudo isso acontece porque o governo, através do MEC, deu um passo novo, abriu a porta para os pobres. Esse problema não tinha antes porque não tinha essa inclusão tão bonita que tem agora. Então, ou seja, programas novos, desafios novos. Ministro, como sair dessa? Não, mas eu queria dizer o seguinte, como disse aqui o Frei Davi, essa oportunidade que foi gerada, através de todas essas políticas, todas as ações afirmativas que o MEC vem empreendendo nos últimos anos, gerou esse tipo de situação. Agora, a gente precisa ter um entendimento de que, assim como nós temos essa situação no SISU, certo? O pessoal tem dificuldade de fazer matrícula, tem que fazer toda essa batalha, né? Não é fácil, a gente sabe que vencer nesse país, né, conseguir superar essas dificuldades, desigualdades que nós temos, é uma tarefa muito difícil. Então, todo sacrifício que está sendo feito, ele é feito também por quem ingressa numa universidade privada pelo FIES. Muitas vezes ele não tem cota, não tem nada, ele vai lá, busca um financiamento, ele vai ter que fazer todo o sacrifício que está sendo feito, que está ingressando numa universidade pública, e a gente vai ter que pagar o custo ao final, com todas as vantagens que o governo está dando, mas ele vai ter que, ao final, fazer o pagamento do curso que ele frequentou. Então, nós temos que entender o todo. Nós vamos fazer uma opção, porque, na verdade, nós temos que tratar disso. Né? Eu fui secretário executivo, então uma das coisas que eu mais conheço aqui
é o orçamento do Ministério da Educação. A situação fiscal do país não é uma situação fácil, né? Então eu não queria vender ilusão para vocês, que toda essa agenda que está aqui, ela é uma agenda que tem um custo. Né? Então nós vamos fazer uma opção. Ou nós continuamos expandindo o FIES, que tem subsídio do governo federal. O governo federal entra com um subsídio grande, porque são 13,4% ao ano de taxa de juros nominal. Então a inflação no ano passado de 5,9%, nós temos uma taxa de juros de 13,4% ao ano. Então, na verdade, é uma taxa de juros real negativa. É um subsídio que o governo dá para ter esse financiamento. Então, é um esforço que o governo está fazendo. E esse esforço que ele está fazendo sai do orçamento. Então, nós vamos manter a expansão. Temos que avançar também na expansão das universidades públicas. Nós temos um investimento anual nas universidades de 2 bilhões. Faz um investimento pesado. Né? Vários campos estão sendo construídos, as universidades estão começando a instalação provisória em alguns campos. Tem que fazer o plano definitivo. Né? Então, um investimento muito elevado. A Unilag é um exemplo disso. Né? O valor que está sendo investido lá, o Código foi reitor, o primeiro reitor lá, hoje é a minha reitor. Então, é um esforço gigantesco. Então, o que tem custo aqui, a gente vai ter que balançar. Ver o que é possível fazer frente aos desafios que nós temos de expansão. Agora, tudo que tiver alcance do MEC para melhorar as condições de acesso, para melhorar a permanência, nós vamos fazer. Agora, não temos recursos, infelizmente, para que todos os estudantes cotistas sejam beneficiários de bolsa permanência. Não tem como. Nesse momento, não temos como fazer. Então, nós optamos pelo quê? Então, pelo seguinte, olha, aquele estudante que tem um curso de horário integral, não pode, portanto, ter outra atividade, né, que não seja estudar. Ele está garantido a bolsa dele. Tanto no ProUni nós fizemos uma alteração reduzindo, porque era 6 horas diárias, nós reduzimos para 5, e nas universidades federais, também nós trabalhamos por 5 horas. Então, todo o curso que tiver no horário integral de 5 horas, o estudante será beneficiário de bolsa permanência. Mas, ministro, a ideia é bastante positiva, no entanto, a nossa preocupação é que nosso foco seria, tanto no ProUni como nas cotas, todo e qualquer aluno que ingressasse na universidade com renda de até um salário e meio tivesse automaticamente direito a essa bolsa, a exemplo do Rio de Janeiro, onde todo cotista cuja renda é extra, a bolsa vem automaticamente no dia da matrícula. Eu pergunto, dá para o MEC dar esse passo ou teria que pegar com o Diogo? Não é brigar com o Diogo. O presidente tem um compromisso forte com a educação. O senhor sabe disso. As pessoas, só o gesto que ela fez em relação aos royalties do petróleo, os recursos do pré-sal, né, do Fundo Social do pré-sal, é uma demonstração de que ela quer prioridade para a educação. Isso eu não tenho dúvida. Nós sabemos disso, vamos dar uma aplauso à nossa presidente. Agora, nós temos limitações, né? Porque o que aconteceu nesse último período? É importante que você saiba o perfil dos estudantes das universidades públicas, ele está mudando. Muito. É impressionante como está mudando o perfil. Né? Nós demos com a lei das cotas, nós damos um passo mais importante, porque antes ele estava mudando a partir daqueles cursos que tinham uma demanda, não eram de alta demanda. Com a lei de cotas, inclusive os cursos de alta demanda, nós queremos mudar o perfil. A medicina, direito, são cursos que nós queremos que também mudem o perfil. Né? Mas hoje nós estamos mudando o perfil de todos os cursos. Então isso significa dizer que cada vez mais eu vou ter mais pobres, mais negros, mais indígenas nas universidades. Na medida que cresce, e nós temos que fazer investimentos para isso, dar melhores condições cada vez mais, para cada um desses estudantes, com assistência estudantil, com condições de trabalho docentes, com laboratório, com tudo isso, o investimento é muito alto. Né? E ao mesmo, quando eu estou mudando o perfil, eu tenho uma demanda maior por assistência estudantil. Então, fazer de uma vez um processo desse é muito. Segundo o estudo do MEC, não sei de qual agora, dos alunos que entram por cotas e ProUni, ganhando salário de 1,5 como renda familiar, chega quantos por cento do grupo todo?
Desses 392 mil aí. Tem isso mesmo? Chega uns 20%. Mais. É muito mais que isso. Mais. Do ingresso. Mas eu tenho hoje muita gente dentro da universidade Já é pobre. que já é pobre. Então, a Andifes, né, que é um dos reitores das universidades federais, e o fórum na praça, que reúne os pró-reitores, que são pró-reitores que trabalham com a questão da assistência estudantil, eles fizeram uma conta aí que nós teríamos que ter por ano 2 bilhões. Por ano. 2 bilhões por ano para atender essa faixa. Isso crescente. Porque, na medida que a lei de cotas avança, eu vou ter um número maior entrando. Então a tendência é essa. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: nós temos que fazer um balanceamento entre continuar expandindo e melhorando a assistência estudantil. Isso não quer dizer que não tenha melhorado nos últimos anos. Nós partimos aí de um valor de assistência estudantil de 100 milhões de reais. Eu lembro que a Uni esteve conversando conosco lá, faz uns 4 anos, pedindo uma ação de assistência estudantil. Nós criamos essa ação com 100 milhões. Hoje nós estamos com mais de 700 milhões já na ação de assistência estudantil. Então há uma preocupação grande nossa com a questão da assistência estudantil. Agora, nós temos que sopesar realmente essas duas coisas. Nós vamos continuar expandindo, investindo, ampliando o FIES e, ao mesmo tempo, garantir a assistência estudantil. Agora, eu não tenho, isso eu estou falando só das federais 2 bilhões. Mas se eu for colocar o ProUni nisso e o FIES, nós estamos falando de bilhões e bilhões. Então, infelizmente, o orçamento é limitado. O que nós podemos fazer é abrir uma discussão, né, em torno da questão da assistência estudantil, o que é que nós podemos melhorar. Isso aí, a Macaé pode ser a pessoa, né, que também vai coordenar esse processo, junto com a CESU, e fazer essa discussão. O que é que nós podemos avançar dentro do orçamento que a gente tem disponível? Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande. Ministro, uma dica que a gente deu, quando está querendo dar essa dica, era o ministro fazer uma portaria permitindo que qualquer jovem pobre acesse ao FIES como um bolso de permanência. E, em vez de só a universidade ter acesso ao FIES, também o pobre ter acesso a pegar empréstimo e pagar o mesmo método do Mas hoje é possível. Não. Financiamento para quê? Para permanência. Para permanência. Isso é um tema que tem que ser discutido. Seu coração abriu para essa ideia? Não, olha, meu coração é aberto. Sempre. Ainda mais numa causa como essa. Eu não tenho dúvida. Agora, eu tenho uma responsabilidade. O senhor sabe disso. A responsabilidade que eu tenho. Assumi o Ministério da Educação e até estava falando com algumas pessoas, né? A acolhida, o meu nome, foi muito forte. O senhor estava lá na Costa, estava aqui na comissão. Então, a responsabilidade que eu tenho é uma responsabilidade muito grande. E, dentro dessa responsabilidade, eu tenho que fazer com que o MEC seja administrado dentro do seu orçamento. Então, o que eu vou fazer, vou comprometer, é pegar toda essa pauta aqui. O senhor sabe que eu fui secretário do MEC durante 7 anos, estou há 10 anos do MEC. Então, nós vamos analisar por um dos pontos, dentro de um prazo, e nós vamos ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Eu não quero criar uma expectativa falsa para vocês. Certo? O que eu posso garantir para vocês é o seguinte: é trabalhar 24 horas para ampliar cada vez mais o acesso, para garantir que cada vez nós temos mais negros dentro da universidade, que nós temos mais indígenas, que nós temos cada vez mais a fotografia do Brasil dentro da universidade. Isso vai ser. O Brasil tem que estar efetivo dentro da universidade. Isso é uma luta constante do Ministério da Educação. Isso eu garanto para vocês. A história de vocês tem uma identidade muito grande com a minha história. Né? A minha origem, a minha história de vida é muito parecida com a história. Você foi pobre também? Pobre também. Também fui pobre. Tem cara mesmo. Mas agora eu ganhei um aumento um pouco, né? Aumento de salarial. Mas eu queria dizer que eu tenho esse compromisso, né, com vocês, de representá-los, como eu falei aqui no meu discurso, muito bem, fazer com que o Ministério da Educação lute 24 horas pela inclusão. Né? Isso vocês vão ter compromisso mesmo. A ideia, ministro, de que o MEC criou o ProUni Salamanca. Para a gente ter o ProUni mais médico, negro, indígena e deficiente. Isso é possível trabalhar. É possível? É possível. O nosso irmão Paulo vai poder entrar firme. Vai trabalhar nisso.
EAD, o Abdias Nascimento, tudo isso nós vamos dar uma resposta para vocês, nós queremos cumprir essa agenda. Opa! Isso é um tema delicado, porque envolve muito dinheiro. Envolve muito recurso e eu não quero criar nenhuma expectativa. Assaltar um banco não é um bom negócio. Não. Ministro, fechando nas pautas delicadas. Na verdade, nós estamos assaltando o Tesouro Nacional. Né? O orçamento do MEC saiu com valor de 19 bilhões em 2013, com valor de 107 bilhões esse ano. Então, se nós formos considerar esse período todo, né, do presidente Lula e do presidente Dilma, o crescimento do orçamento do MEC foi 5 vezes. Sem contar que o ProUni, que é renúncia a impostos, não aparece no. Não aparece. Ministro, o último assunto que eu não botei na carta de propósito é o problema. Ah, foi não. Bom, boa noite. Sou Danilo, sou estudante da UFSCar, estudante cotista, então sou resultado do trabalho do Ministério da Educação. Né? Eu conheço os avanços nos últimos 10 anos, impactou fortemente a vida de milhares de pessoas, milhões de pessoas. Também reconheço o ministro, a gente pediu orgulho para nós, dele, importante. Mas eu queria comentar sobre a questão da permanência. Né? Na minha universidade, eu também componho o PET, que é um programa ainda meritocrático, mas que está se abrindo para a inclusão. E dentro do PET, a gente participa do Fórum Fanapraz. Inclusive, o professor é uma das coordenadoras. Então, a gente está acompanhando permanência estudantil, etc. Há um tempo. E a questão, ministro, é que, assim, os cotistas, quando eles vão para a universidade, ou das eles se esforçam muito para manter o rendimento, para eles conseguem. Né? Eu me esforço muito para conseguir me manter na universidade com um rendimento adequado. Só que eu fico me perguntando até quando vai ser possível que isso aconteça, porque a permanência estudantil está ficando cada vez mais difícil. Né? Embora tenha vários esforços por parte do Ministério, tem várias bolsas na universidade, mas é uma condição sine qua non. Se você não tem permanência, você não consegue estudar. Mais um detalhe, a gente que vai para a universidade, com toda essa garra, a gente tem defasagens. No meu caso, eu preciso aprender línguas, etc. E eu não consigo despender tempo para estudar um outro idioma, porque eu tenho que estudar mais na minha graduação e questões que outros talvez tenham mais facilidade, mas eu vou dedicar mais se não consigo a nota para me manter no PET. Então, o que me sustenta lá é a minha bolsa PET. Então, a questão da permanência ela é vital. E o ministro falou sobre a questão da política orçamentária. É muito séria. E a gente tinha discutido na reunião anterior sobre o PNAES. Da urgência, da necessidade de que essa verba seja integralmente utilizada para a permanência estudantil de fato. E mais ainda, a gente propõe que existam recortes dentro desse orçamento, para que não tenha um tipo de política vale cultura ou vale, sei lá, para fazer uma visita, não sei lá. Seja uma política efetiva com recorte também dentro do PNAES, para que a gente tenha de fato o estudante com permanência estudantil. Isso tem sido muito positivo da nossa avaliação na UFSCar, nos estudantes indígenas e quilombolas. Essa bolsa tem, bom, vocês são do Ministério conhecem melhor do que eu. Empoderado. É fundamental para não só para permanência, mas para qualidade, para rendimento. Aí até a relação com a gente melhorou. Então é o que eu queria reforçar, porque é digno de muita atenção. E eu quero continuar poder dizendo que sou cotista sim, tenho muito orgulho disso, né? Tenho muito orgulho das políticas educacionais da última gestão, da gestão atual. Mas eu não sei até quando eu vou poder dizer isso. Então, vamos olhar com muito carinho para a questão da permanência estudantil. Eu sei que o Ministério está comprometido, mas queria dar esse reforço, porque está atingindo a gente diretamente. Né? Colegas meus não estão na universidade, por questão de permanência estudantil. Então, eu queria consumir com essa fala. Permanente, nós vamos trabalhar nessa. Então, ministro, o assunto das universidades estão usando o FIES, o dinheiro público, para roubar abertamente. E destacando a Uniesp, que para nós é uma angústia, vai para o terceiro ano que alunos do EduCap são por desespero, entram na Uniesp e depois descobriram que caiu uma armadilha. E nós queremos saber se já tem uma notícia boa para nós, podemos já dormir, botar a cabeça no travesseiro com tranquilidade, ou a Uniesp vai ainda roubar mais alunos pobres em São Paulo? Bom, eu queria dizer o seguinte, toda essa expansão que nós estamos fazendo nas instituições privadas tem um princípio basilar, que é a qualidade. E a qualidade, ela é medida por meio dos indicadores que o Ministério da Educação tem e por meio do processo de educação. Então está aqui o Messias, e no meu discurso eu falei
O ministro Mercadante sempre falou dessa forma. Nós temos um compromisso muito grande em fortalecer cada vez mais a regulação do Ministério da Educação. Essa instituição ela já foi objeto, já é objeto de supervisão, ela está sob supervisão, tem um acompanhamento permanente em torno dessa instituição, porque nós não podemos deixar que um patrimônio dos estudantes brasileiros, que é o FIES, seja lapidado por uma instituição. Isso nós não vamos permitir de forma alguma. Agora, nós temos que resolver a situação desses estudantes que estão lá. Temos que fazer com que libie esse processo todo, mas ao mesmo tempo garantir que esses estudantes que estão lá não sejam prejudicados. Para isso, nós estamos num processo permanente junto com o Ministério Público discutindo uma saída para essa situação. Agora, essa saída não significa dizer que nós vamos, de forma alguma, permitir ser lenientes com a situação da Unesp. De forma alguma. Vamos exigir rigor máximo na fiscalização, no controle, na regulação e, ao mesmo tempo, tentar resolver a situação dessa aluno. A nossa opinião do senhor, a gente tem uma notícia boa do próximo diz que ele foi preso. Não sei, isso não compete comigo. Posso falar sobre a Unesp? Não é polícia, mas... Eu estou matriculado na Unesp, posso falar? Você é aluno da Unesp? Eu e ele aqui. Aí o que acontece? Lá eles falam na secretaria que a gente se matricula, paga 150 a cada 3 meses, faz serviço voluntário, não precisa pagar nada depois do curso. Só que a gente fica falando nos bastidores aí, não, é mentira. Vocês assinaram um contrato com o banco, com a Caixa Econômica Federal. Então vocês vão ter que pagar, claramente. Eles estão alegando que se faz trabalho comunitário. Então ele está mentindo para a gente, então ele está sendo lesado. Não, mas isso nós já sabemos dos casos, de vários casos. Eu não sabia. E essa instituição, para vocês terem uma ideia, ela tem uma série de restrições que foram impostas à Unesp. Precisa então bater firme nessa aí, dizem que é mentira lá então. Tem que dizer. Eu vou lá então, assim que eu voltar de Brasília, fazer uma faixa bem grande e falar, é mentirosa essa universidade. Deixa comigo, ele mexeu com a pessoa errada. Caramba, bicho. O Everton tentou por 3 vezes entrar no ProUni e, pelo azar dele, 2 vezes, se não me engano, pelo azar dele, a universidade não abriu turma. E em seguida recebeu um e-mail comunicando que está desclassificado porque não abriu turma, perdeu a vaga. E no segundo ano acontece isso. Como evitar essa situação? Porque para nós, o aluno pode ser pagado por a universidade jogar mais rápido do que ela tem capacidade. Não. Quem é o Everton? É isso mesmo? Foi isso? Então, foi exatamente isso. E para ser rápido, porque eu sei que a resolução está muito apertada, eu só queria saber se existe algum plano para poder sanar esse tipo de problema com o remanejamento dentro da própria universidade para outras vagas ou para o mesmo curso, só que em outro campus. Porque só não tem vaga quem é prounista, mas pessoas pagantes, eles são remanejados para cursos já em andamento. Certo. Não, o que acontece é o seguinte, o ProUni, nós tivemos uma alteração, porque até 2011, a instituição, o compromisso dela, em contrapartida da isenção, era a oferta de vaga. A partir de 2011, passou a ser preenchimento da vaga, ou seja, matrícula. Tem que comprovar junto à Receita Federal que a pessoa está matriculada, aquela bolsa foi preenchida. Isso fez uma diferença muito grande. Certo? O que está acontecendo? Nós temos no ProUni esse tipo de situação, mas tem também uma falta de preenchimento de vagas muito grande. Não é só pela turma, tem uma série de situações onde não há interesse do estudante por determinados cursos. O que nós fizemos agora nesse último processo do ProUni? Permitir que as bolsas remanescentes tenham mais flexibilidade no preenchimento. É exatamente isso que você está falando aqui. O que nós vamos permitir? Que a instituição possa ofertar, mesmo que o estudante não tenha feito a opção por aquele curso, mas ela pode ofertar outro curso para o estudante dentro da mesma instituição e, a partir disso, preencher a vaga. Ou até mesmo estudante que não fez o Enem naquele ano, mas ele fez o Enem em outro ano, a instituição pode chamar esse estudante e também pode preencher a vaga. Ela vai abrir
processo seletivo. Além disso, o estudante já está naquela instituição, como acontece hoje com o FIES, ele já está cursando, certo? E ele tem uma vaga no curso dele, do ProUni, só que ele não participou do processo seletivo. Ele vai poder ser chamado também, mesmo estando cursando já, para preencher essas bolsas remanescentes. Então, perfil socioeconômico. Claro, tudo dentro do perfil socioeconômico. Então, o que nós queremos é facilitar o preenchimento dessas bolsas. Então, tem regras novas esse ano que podem permitir, por exemplo, entre uma dessas vagas. Sim, e essa nova maneira de completar essas vagas, ela já está em prática? Eu não fui. Não, mas o ProUni, se não me engano, está ainda ainda está numa fase anterior que é a lista de segunda chamada. Primeira chamada. Vagas remanescentes. Lista de espera. Lista de espera. Não, mas esse processo é depois da lista de espera. Depois da lista de espera, eles vão publicar? Isso. Vão publicar ou você Não, ele vai ter que ficar atento. Você tem que correr atrás de você. Não, sempre tem que correr atrás. Não quer correr atrás. Mas vamos acompanhar isso. Tá? Aí depois tu passa o teu caso também, porque a gente pode pedir para alguém te orientar aqui com o procedimento. Sim, eu já falei isso hoje na reunião anterior, da questão dos mais médicos. E eu que sempre lutei também por essa questão dos cubanos, médicos cubanos formados em Cuba, lá no ELAN. Nós da Educafos víamos muito aqui a Brasília, desde a época do temporão. E ano passado o doutor Felipe Proença lançou o desafio. Disse, olha, se o MEC topar, a gente amarra com eles e mais uma instituição na questão do Brasil financiar os seus alunos com bolsas de estudo lá em Cuba, que ficasse estudando medicina lá e voltasse para o Brasil. 100 alunos, a gente recebia essas bolsas. Com a situação que Cuba está atravessando, com o embargo, ficou mais difícil. Então o governo cubano não está mandando essas bolsas. Então o Brasil, economicamente, está com a política resolvida. Agora o negócio é com a educação. Então por que nós não, através aí desse recurso do FIES, do Bolsa Sem Fronteiras, que a gente cria um braço aí de financiamentos que leva esses jovens daqui para lá, porque todos os dias lá na Educafo vai gente perguntar, olha, como é que está a medicina, o programa de medicina, resumindo. E aí esses alunos estudariam para lá, voltaria. A gente também escutou que a gente está importando médicos, né, cubanos, e ainda tem estudantes cubanos, brasileiros que estão terminando, se formando lá em Camagüey, lá na região. E aí ficaria aqui o desafio e a proposta para que o senhor lute por essa questão e que consiga recursos e que esse projeto, que o Ministério da Saúde já falou na palavra do Dr. Felipe Proença, que era o homem do Revalida na época, que lutou muito por isso, que ele topa. Então é questão de harmonia, para me parece, com os poderes aí, sentar e resolver essa questão. O governo pagar para o aluno brasileiro, negro e indígena e deficiente estudar em Cuba, Só para finalizar, na proposta que o Frei está encaminhando, na unificação até nesse processo seletivo, para que o aluno não fique atravessando do Oiapoque ao Chuí para fazer uma simples matrícula, aí como o próprio Renato falou, que tivesse o escritório, né, coisa de o aluno encaminhar essas documentações, porque hoje nós temos a internet, é muito fácil, tu aplica aqui, já aparece lá no Oiapoque ou lá no Amazonas, faz a matrícula. E me parece que nesse primeiro momento a questão é matrícula, Bolsa Moradia, essas coisas, e que me parece que mais para frente vai surgir mais questões, né? Esses alunos se deslocam, e depois vai ficar sendo resolvido só lá onde eles estão estudando. E seria isso. E também o tempo está curto, só para finalizar, eu já fui vítima desse processo de matrícula rápido, né? Em 24 horas consegui documentação. Na primeira faculdade que eu passei, era particular, né? E aí o camarada disse, olha, você tem que pagar a matrícula agora. Eu tinha que acordar 4 horas da manhã, pegar um trem em São Caetano do Sul, chovendo, fui buscar um chefe do irmão meu que ia viajar, ele disse, olha, eu não tenho dinheiro, mas nós vamos lá, porque esse cara vai dar tua vaga para um burguês. Eu disse, será? Ele disse, rapaz, eu estou te falando, o homem de pijama, nós fomos para a faculdade, ele fez minha matrícula, aí depois o meu diretor apareceu lá e consolidou as coisas. Então é um negócio muito... Parabéns. Esse negócio de matrícula.